abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, hoje nós meditaremos no verso 17, mas como sempre temos feito, vamos ler todo o texto dos versículos 10 ao versículo 20. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Queridos, nos domingos anteriores nós vimos que devemos tomar toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do nosso adversário, do diabo, do acusador. Então devemos tomar toda a armadura cingindo com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, como nós vimos na semana passada, no domingo anterior. E agora, hoje nós vamos observar o aspecto da armadura de Deus, que é tomar também o capacete da salvação. Se na semana passada tínhamos que nos proteger dos dardos inflamados do maligno, embraçando sempre o escudo da fé, lembremos que esses dardos inflamados do maligno se dividiriam pelo menos em 4 grandes grupos. A falsificação maligna, porque ele é o pai da mentira, ele é o enganador e ele tenta gerar dúvidas na mente do cristão através das suas setas da falsificação, da atração maligna também. Ele, como sendo o sedutor, o enganador, ele tenta atrair o crente, o soldado cristão, para o pecado. A distração maligna, com a sua astúcia, como uma serpente sagaz, ele tenta distrair o soldado cristão, fazendo-o embaraçar com as coisas desta vida. E acusação maligna, onde ele, o diabo, o acusador, tenta acusar o soldado cristão, o cristão, em meio a essas batalhas, perseguindo como o leão devorador. Então, estes são os dardos inflamados do maligno. E Paulo usou bem essa metáfora da armadura do soldado romano para mostrar que nós estamos envolvidos numa grande batalha espiritual. Mas há também uma metáfora dos nossos dias, e bem atual, que é justamente essa metáfora da nossa luta contra o coronavírus. Observemos que nesta pandemia toda, viral, os profissionais da saúde, eles têm de fato aumentado os seus itens de proteção pessoal, Os itens deles, eles têm aqueles normais, que eles já usavam, e agora têm usado estes e outros acrescidos a estes. Por exemplo, além dos tradicionais jalecos, das luvas, das toucas, do álcool em gel, das máscaras, que eles já usavam, mas não
o tempo todo, usavam ocasionalmente, né? Agora eles, além destes, têm que se revestirem dos pés à cabeça, se protegerem por completo, e não apenas em um determinado momento do seu trabalho, mas durante todo o seu período de trabalho. E ainda, até mesmo nas ruas, até mesmo em casa, esses profissionais da saúde estão se precavendo, se revestindo destes seus equipamentos de proteção pessoal em todo o tempo. Mas, na verdade, todos nós estamos em uma grande batalha contra este inimigo invisível a olho nu, este vírus. E embora ele encontre algumas pessoas num grupo mais vulnerável, o chamado grupo de risco, né, de maior risco, mas de fato ele não distingue nem homem, nem mulher, nem criança, nem adulto, nem rico e nem pobre, quem acredita no vírus e quem não acredita, se é oriental, se é ocidental, se está no isolamento horizontal ou no isolamento vertical. Ele não escolhe, ele não seleciona, na verdade ele quer abranger, quer pegar, aterrorizar a todos. E tem de fato aterrorizado a todos e matado a muitos. Este vírus, ele ataca a todos de uma forma geral. E se dependesse só dele, é bom fazermos essa ilustração aqui, relacionando com a nossa batalha espiritual, se dependesse só dele, ele acabaria com tudo, acabaria com todos. Aproveitando-se da fragilidade do ser humano, aproveitando-se dessa nossa natureza humana, e por que não a natureza pecaminosa que tem, juntamente com toda essa pandemia, gerado um caos. Então esse vírus tem ocasionado um caos social, caos sanitário, caos político, econômico, né? Um caos e espiritual também. Nós estamos vendo igrejas fechadas. Ou seja, é um caos geral, mas isso nada fora do controle de Deus. Lembremos desse aspecto. No entanto, apesar dessa luta grande contra o coronavírus, a nossa batalha espiritual ela é muito mais ampla e muito mais perigosa do que o combate a este vírus em si mesmo. Não desprezando, não menosprezando o vírus, porque de fato ele tem feito estrago, mas a batalha espiritual ela envolve lutas não só contra essa epidemia ou pandemia, mas a luta no geral contra a criminalidade, contra a corrupção política, né? Contra o poder econômico, não o poder econômico em si, mas o uso, o meio, né? O coração do homem nas coisas materiais, a desigualdade social. A luta envolve tudo isso e muito mais. Paulo nos diz que envolve a nossa luta contra os principados e potestades nas regiões celestes, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra, né, todas essas forças espirituais do mal. Ou seja, tudo que é maligno está envolvido nessa luta espiritual. E ainda envolve a nossa luta contra nossa própria carne pecaminosa, contra a nossa própria natureza pecaminosa. Então essa batalha espiritual, né, assim como o coronavírus tem deixado muitos feridos e muitos mortos, muitas famílias enlutadas, essa nossa batalha espiritual ela também tem deixado muitos feridos e muitos mortos no campo, né, de luta, de guerra, de batalha. E não apenas mortos fisicamente, tem deixado a maior parte desses que têm perecido no campo da batalha espiritual, são pessoas mortas fisicamente e mortas espiritualmente, ou seja, uma morte eterna. Essa é a maior luta que nós temos. Ou seja, é uma batalha terrível, ferrenha, que temos travado. E a minha pergunta que fica para você, meu amado irmão, minha amada irmã, é qual a sua posição nessa grande batalha espiritual? Porque não há uma neutralidade, não há uma forma de ficar isento nessa batalha. Ou está
de um lado ou está do outro, ou está revestindo-se da armadura de Deus, ou está revestindo-se de outra armadura, que é a do diabo, da carne, do mundo, deste século, né? Ou seja, qual é a sua posição nessa batalha? E quais as suas armaduras, as partes da armadura que você tem de fato usado? Quando, onde, como, por que você tem usado? Você sabe, você já tem essa certeza em seu coração? E você tem certeza que a armadura que você tem usado é a armadura de Deus? Porque muitos acham que estão revestidos da armadura de Deus, quando na verdade estão lutando com as armas da carne, estão lutando com as armas do inimigo, estão lidando, né, com as coisas deste mundo, com as armas deste mundo. Então nós queremos aprender um pouquinho mais hoje com relação a essa quinta peça da armadura. Como Paulo diz aqui, tomai também o capacete da salvação. Então, essa quinta peça da armadura de Deus, ela, semelhante às demais, é de fundamental importância para o soldado, porque ela protege a parte vital, ela protege a cabeça do ser humano, a cabeça do guerreiro, do soldado. E Paulo diz, tomai. Aqui, tomai é o imperativo de dekomai, o termo grego, que significa tomar, receber. Como é um imperativo, então, recebei. Recebei o que e de onde? Recebei das mãos do soldado, do comandante geral, que está no comando de todas as coisas. Recebei das mãos dele, ou seja, tomai, apossai-vos, pegai. E eu queria dizer o que é esse tomai, mas antes eu queria observar o que não é esse tomai. Ele não é aquele mero tome posse, no sentido neopentecostal, né, do termo tome posse. Não é apenas isso, como se apenas por meio de palavras, no mero pronunciar de palavras, eu tomo posse, isso garantisse assim qualquer vitória contra o nosso inimigo, ou garantisse qualquer proteção espiritual em meio a essa batalha. Não, não é esse mero tomo posse. Não é apenas também um troféu que é erguido num determinado momento após a vitória e é colocado lá na estante como um troféu, como um enfeite. Não, também não é esse troféu, não é um tipo de oração forte ou um ritual qualquer que por si só lhe protegerá ou protegerá o crente, o soldado em meio a isso. Não é essa oração forte, não é esse tipo de ritual que Paulo está falando sobre tomar esse capacete da salvação. Não é também um segredo que a pessoa precisa de um código super secreto para então ficar protegida. E descoberto esse segredo, a pessoa está agora super protegida. Não é um tipo de segredo, não é algo também que o cristão não tenha à sua disposição e que ele terá que lutar, que correr atrás. Tomai aqui não é no sentido de tomar algo à força, não é no sentido de buscar algo difícil, quase que impossível. Tomar aqui também não é algo que a pessoa possa comprar com o seu dízimo, com as suas ofertas, né, com algumas doações diversas. Não, não é nada disso. Tomai o capacete da salvação não é algo comprável pelo ser humano, né? Não é algo reservado também só para aqueles que não pecarem, ou que pecarem menos, e muito menos, é claro, não é para aqueles que pecarem mais. Então, nós, visto o que não é o tomai, podemos ver que Paulo aqui está exortando cada soldado de Cristo, o qual de fato é um crente genuíno, e não apenas mais um aventureiro religioso, não apenas alguém que está de passagem no meio da luta espiritual, mas é alguém que está engajado na luta contra os poderes das trevas. Então Paulo diz, tomai essa importante peça da armadura. Isso é algo espiritual, místico. Sim, místico, por que não? Em certo sentido,
porque toda a armadura de Deus, ela é mística. Né? Toda a fé cristã tem esse aspecto místico, espiritual. E aqui não se trata de uma armadura física, literal, feita de bronze. Não, aqui é algo espiritual, mas é algo que deve ser assimilado pela mente, algo que deve ser introjetado, aplicado à nossa mente. Apossai-vos da salvação. E apossai-vos aqui da salvação é como algo também a ser colocado em prática contínua na vida do cristão. Algo que ele deve praticar durante toda a sua milícia terrena. Esse tempo de luta aqui na terra, ou seja, durante toda a sua vida, ele deve estar tomando essa peça da armadura de Deus. Ou seja, é como o corredor cristão, que durante todo o percurso da corrida, ele já está tomado por esta parte da armadura, e ele não vai recebê-la apenas como uma vitória, como uma coroa, lá no final, né, da corrida, mas durante todo o percurso da corrida, ele já está engajado, ou seja, é pegai, é tomai e usai. Pois o capacete apenas na mão do soldado, ele não cumprirá o seu propósito de proteger a parte que é tão vital do ser humano, que é a cabeça deste soldado de Cristo. Então, aqui, como nós já dissemos, não é no sentido de tomar algo à força, né, de buscar algo que é impossível ou difícil, complicado, mas é de se apossar, de se apropriar de algo que algo que já nos foi dado, algo que já foi conquistado e algo que nos é entregue. Então, tomai das mãos daquele que está no comando de todas as coisas. Então, Paulo diz, tomai o quê? Tomai também. Essa expressão também não está aqui por acaso. Com isso, Paulo está reforçando a ideia de tomar toda a armadura de Deus e não apenas alguns itens em separado. Tomai toda a armadura, como ele diz no versículo 13, né? Ou seja, tomai também estas últimas peças, né? O que ele já tinha ensinado anteriormente, os demais itens da armadura, e tomai também. Ele não quer dizer que se trata apenas de mais uma peça ou mais alguma das últimas peças. Este também aqui traz o sentido da força do conjunto de toda a armadura de Deus nessa luta espiritual. O conjunto em detrimento de cada peça, importante peça em si mesma, isoladamente. Ou seja, verdade, justiça, evangelho da paz, fé e agora salvação e na sequência a palavra de Deus são e devem continuar inseparáveis, especialmente, é claro, na luta espiritual. Então não é possível escolher de forma coerente e eficaz uma peça em detrimento das demais, né? Ou em detrimento de outra. A armadura é um todo, composta aqui por várias peças. Então tomai também as anteriores peças da armadura, juntamente com agora o capacete da salvação e na sequência a espada do Espírito. Então Paulo diz, tomai também o capacete. A palavra grega aqui é perikefalaia, né? Ou seja, perikefalaia, que é uma proteção ao redor da cabeça, um elmo, um capacete. Havia mais de um tipo de capacete naquele período do apóstolo Paulo, período do Novo Testamento, né? Havia aqueles feitos de couro, feito de ferro, de bronze, mas este aqui, de um modo especial, o do soldado romano, provavelmente era o que era mais resistente a golpes, duros golpes, né? Esse era feito de bronze, que
com algumas camadas de feltro por dentro do capacete, né, para amaciar e facilitar o uso deste capacete. Este capacete do soldado romano também tinha alguns protetores. Tinha protetor para a parte facial, tinha protetor para o pescoço, tinha protetor para os ombros do soldado em alguns casos. Então, este elmo, ele protegia a cabeça, que é essa parte vital do soldado. Pois apenas um golpe, mesmo um pequeno golpe, poderia derrubar o soldado, poderia desmaiá-lo e até mesmo matar o soldado em meio à guerra. Portanto, essa peça é fundamental, ela é indispensável e ela poderá livrar o soldado da morte, né, em meio à sua batalha. Então, para nós também, essa peça espiritualmente, ela é fundamental, é indispensável. E Paulo qualifica este capacete quando ele diz: tomai também o capacete da salvação. Salvação, aqui a palavra grega é soterion, né? E aqui a ideia é de uma salvação completa e eterna. Aqui não se trata apenas de uma salvação circunstancial, da salvação em um momento específico da luta, em que houve uma vitória ocasional. Não se trata da salvação ou da vitória em uma das muitas batalhas que nós travamos durante toda a nossa vida. Salvação aqui se refere à vitória completa, irreversível e final. A salvação eterna, já decretada por Deus, como nós vimos lá no capítulo 1 de Efésios, já conquistada por Cristo, já realizada, já garantida. Então aqui é a salvação que é algo vital para todo pecador. E sendo todos nós pecadores, como o próprio apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulos 3, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram, e aqui mesmo em Romanos capítulo 2, versículo 1, ele diz que todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida em Cristo Jesus. Então, se todos somos pecadores, todos precisamos deste capacete da salvação, todos precisamos desta salvação, e sem esta salvação todos estão perdidos, ou estaríamos perdidos, estaríamos condenados por toda a eternidade. Então, salvação aqui é essa completa, eterna, que é vital para todo pecador. Mas essa salvação, ela é exclusiva em Jesus Cristo. Paulo vai deixar isso claro durante toda a epístola aos Romanos e em toda a Bíblia, né? Em todo o Novo Testamento, em todas as suas epístolas, que Cristo é o único e suficiente Salvador. Foi Ele quem morreu pelos nossos pecados. Estávamos mortos e Ele nos deu vida juntamente com Cristo, o próprio Deus em Cristo Jesus. Então, foi Cristo quem pagou o preço pelo nosso pecado. Foi Ele quem morreu em nosso lugar. E por nós Ele venceu a morte, por nós Ele venceu o mundo, por nós Ele venceu a carne, Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo. Por nós Ele venceu todas as coisas. Eu queria ler em capítulo 1, versículo 19, né, ao 23, quando Paulo diz assim, né, e qual a suprema grandeza, né, ou seja, iluminados os nossos olhos do coração para nós sabermos qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a salvação aqui, Paulo deixa bem claro que é exclusiva em Cristo, porque foi Ele que realizou toda essa obra que nos garante a salvação. E é uma salvação
gratuita, ou seja, pela graça. Nós observamos ainda no capítulo 2, no versículo 4, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, né? A riqueza é em Deus, a misericórdia é de Deus, né? No versículo 4, por causa do grande amor com que nos amou. No versículo 5 ele continua: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E no versículo 8 ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação, ela é um dom gratuito de Deus, que é recebido pela fé, por meio da fé em Cristo Jesus. Paulo deixou claro aqui para nós que a salvação não é de forma alguma nos dada, né, por causa das nossas obras. Ele deixa isso claro, não está envolvida a questão das obras para nós recebermos a nossa salvação. Então nós não temos nada do que nos gloriar diante de Deus em nós mesmos. Se nos gloriamos, diz o próprio apóstolo Paulo, nos gloriamos no Senhor, ou seja, em Jesus, no que Ele fez, porque tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para a glória dele. Então, essa salvação é exclusiva em Cristo, ela é por meio da graça, pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Então, tomai aqui, não é naquele sentido de tomar algo pela força, de buscar algo difícil, impossível, né? Mas de se apossar, se apropriar de algo que já nos foi conquistado, algo que já nos foi dado e gratuitamente, dado gratuitamente. Mas então, se essa salvação já nos foi dada, né, nós já a temos, já a recebemos, o que significa então tomar este capacete da salvação? Aqui significa certeza da salvação. Salvação que é de graça, que é pela fé e que é só em Jesus, como nós já observamos, né? Então essa batalha espiritual, ela é travada em grande parte na mente do cristão. É em nossa mente, é na sua mente. E esta peça, então, aqui do capacete, é fundamental para proteger-nos dos ataques do maligno, que visam, muitas vezes, golpear a mente com algumas incertezas sobre a salvação, golpear a mente com algumas dúvidas sobre a eficácia da obra de Cristo, sobre questionamentos acerca da veracidade da palavra de Deus. Então, estes são os alvos do inimigo, assim como os dardos inflamados do maligno, né? E a fé apaga, a certeza da salvação aqui também, ela vai de fato dar vitória ao cristão com relação a todos esses golpes do inimigo na mente, tentando gerar incertezas, né, dúvidas, questionamentos, tanto quanto se o cristão é salvo, se ele não é, se está quase ou não tem nada de salvação ainda garantido. Então, muitas setas do maligno vão ser lançadas nessa direção. E a certeza da salvação é fundamental. Então, devemos tomar o capacete da salvação e revestir-nos dela. Então essa certeza da salvação, ela dá segurança ao soldado em meio às suas perseguições, em meio às suas lutas, em meio às suas tribulações. O soldado, ele está seguro, ele está no meio da luta, mas ele não teme, ele está garantido, ele está seguro, né? Ou seja, sem esta segurança, sem essa certeza da salvação, o crente poderia facilmente desanimar, facilmente desistir de continuar lutando. Mas com ela, ele está vigilante e não teme o adversário, não teme as perdas materiais, não teme nem mesmo a morte física. Se temos de perder famílias, bens, prazer, como diz Martinho Lutero, com ele reinaremos. Ou seja, podemos perder, mas perder as outras coisas, menos a salvação. Nós perdemos todas essas coisas que não são fundamentais, essenciais à nossa vida, né, e que são apenas terrenas, passageiras aqui, né, mas que são importantes, mas o mais importante, que é a salvação eterna
nós não perderemos, como diz Martinho Lutero, com ele reinaremos. E é importante observarmos que essa certeza, ela está presente não apenas aqui no capacete da salvação, a certeza está presente em todos os itens desta armadura de Deus. A certeza da verdade, porque aqui não é uma verdade relativa, não é uma verdade duvidosa, é a absoluta verdade de Deus, conforme a palavra nos ensina. Certeza da justiça, Cristo é a nossa justiça. Já fomos justificados e já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, é uma certeza da justiça, certeza do evangelho da paz também. A boa nova da paz é certa. Não temos o que temer, ela é real, é verdadeira, é garantida. Então, a certeza da fé. Fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, é a convicção de fatos presentes, mas também é a convicção de fatos que esperamos. Nós temos essa certeza. A certeza também agora da salvação, ou seja, não é uma possibilidade de salvação, é garantia. Ela já foi dada por Deus, já recebemos pela fé em Cristo Jesus. Então, é certeza da salvação. E o outro aspecto da armadura é a certeza da palavra de Deus. O próprio Jesus disse que nem um i ou um tio passaria de toda a lei sem se cumprir. Ou seja, passará céus e terra, mas nada da palavra de Jesus ficará sem passar. Ele diz, jamais falhará, jamais deixará de se cumprir cada uma das palavras. Ou seja, nem um i, nem um tio, né, da palavra de Deus passará. Então é a certeza que envolve todos estes itens. E cada um destes itens da armadura de Deus envolve também aqui Cristo, pelo menos Cristo, o Espírito e a palavra. Então, Cristo é a verdade, o Espírito é a verdade, a palavra é a verdade, e todos estes itens da armadura permeiam, na realidade são envolvidos por Cristo, pelo Espírito e pela palavra, sendo então garantias infalíveis para os soldados de Cristo. Podemos ter certeza, o inimigo ele vai atacar com mentiras, ele vai atacar com dúvidas, mas o cristão vai se proteger se revestindo da verdade, da certeza. Então a certeza é fundamental na vida do cristão. E Paulo, num texto paralelo que eu queria citar aqui em 1 Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, nos versículos 8 e 9, quando ele fala da esperança da salvação, é um texto paralelo, quando ele diz, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, diferente aqui de Efésios, que ele fala da couraça da justiça, lá ele fala couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. E lá ele deixa claro nessa expressão, né? Tomando como, de uma forma que você coloca o capacete, como o capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então aqui em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5, Paulo está exortando os irmãos à vigilância quanto ao repentino dia do Senhor. É interessante observarmos que lá em Efésios, Paulo está exortando com relação à vigilância, a revestir-se da armadura por causa dos ataques do inimigo, das ciladas do diabo, nosso adversário. Aqui ele está advertindo quanto ao repentino e iminente dia do Senhor. Ou seja, sede vigilantes e sede sóbrios. Mas como? É claro que ele vai dizer aí, revestindo da couraça da fé e do amor, mas também tomando como capacete a esperança da salvação. E aqui a esperança é colocada adicionalmente, não da salvação em si mesmo, como lá em Efésios, né? Aqui a esperança da salvação. Ressaltando aqui o aspecto do ainda não da salvação. Coisa estranha, né? Ou seja, nós somos salvos,
já somos salvos, ou seja, já podemos tomar o capacete da salvação, mas ainda não nos apropriamos de toda a herança que Deus tem reservada para nós. Este ainda não aqui é sobre algo que ainda esperamos, mas que já é certo, que já é garantido e que nós cremos firmemente. A esperança, como diz o autor da Epístola aos Hebreus, né? A esperança a qual temos por âncora da alma. Olha só, a esperança a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Então não é algo que nós temos uma possibilidade, essa esperança da salvação. É algo que é certo, que é garantido, que está firme, que está seguro, que é a âncora da alma. Então nós, como Paulo está dizendo, essa esperança. Aqui é a exortação à vigilância e à sobriedade do cristão, ou seja, que deve usar o capacete da esperança da salvação, aguardando confiantemente a iminente vinda do Senhor. Né? E está... Aqui está mais relacionado com Isaías capítulo 59, versículo 17, quando o próprio Deus se reveste deste capacete da salvação, mas lá como juízo, né? Como juiz. Eu acho que está mais relacionado aqui com essa questão de 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando fala da vinda do Senhor, agora como juiz. Um temor não é com relação ao diabo, mas não há nenhum conflito entre Efésios 6,17 e esse 1 aos Tessalonicenses 5, dos versículos 8 a 9. Pelo contrário, antes se completam. O crente ele deve estar revestido, tomado de toda a armadura, tomado aqui o capacete da esperança da salvação, aguardando a vinda de Cristo, mas também tomado o capacete da salvação, né, contra todas as ciladas do inimigo, contra todas as artimanhas do diabo, contra todos os dardos inflamados do maligno. Então, uma coisa completa a outra. Então, a exortação é a vigilância, que Paulo está dizendo, mas isso não vai contra a incerteza. Quando ele fala vigilância com relação à sobriedade, com relação à esperança, não tem nada a ver com incerteza. Paulo deixa aqui algo garantido, quando ele diz, mas quer vigiemos, quer durmamos, estamos unidos com Cristo, vivamos unidos com Cristo. Ou seja, a nossa salvação está garantida. A certeza da salvação não é porque o crente não peca, não é porque o crente não deixa de vigiar nenhum segundo, nenhum momento sequer. Não devemos pecar, devemos vigiar constantemente. Mas se pecarmos, temos advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o Filho de Deus, que é o nosso advogado, o justo que nos justifica. Então Paulo está dizendo, finaliza no versículo 9 aqui, porque Deus não nos destinou para a ira, mas nos destinou para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esperança da salvação é algo garantido. E Paulo não tem dúvida nenhuma disso. Quando ele, se você virar a página aí de Efésios para Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, Paulo vai dizer, eu estou bem certo, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a confiança é de que Deus começou e irá completar essa boa obra. Paulo não tem dúvida nenhuma disso. E lá em Romanos capítulo 8 também, Paulo diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo que ele está plenamente certo de que Deus começou a obra e irá completá-la. Ele está bem certo de que nada nos separará do amor de Deus, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem altura, nem poder maligno, nem nada, nem anjos. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o apóstolo João também confirmando isso, lá em 1 João 5,13, ele diz que estas coisas vos escrevi a fim de saberdes
que tendes a vida eterna, a saber a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ou seja, essas coisas vos escrevi a fim de ter de certeza, de saberdes. Não é de ter uma possibilidade de salvação, talvez esteja sim, talvez não. Não, João garante, ele diz, essas coisas estão escritas, registradas aqui, é para que a fé de vocês não seja uma fé vacilante, mas seja uma certeza de fato, que a salvação já nos foi dada, a salvação já nos foi garantida. Então, não é uma possibilidade de salvação, é certeza. Então, quando Paulo está dizendo, tomai também o capacete da salvação, ele está dizendo, tenha fé, tenha certeza de que a salvação na sua mente é algo garantido, é algo firme, algo irreversível. E eu queria também abordar, dentro do tomar o capacete da salvação, aqui como uma arma na luta contra os ataques do inimigo na nossa mente, ela não é apenas uma arma defensiva. William Hendricks, um comentarista protestante reformado, ele diz que, embora ela seja uma arma de uso pessoal, defensiva, também o capacete no conjunto da armadura, no todo da armadura, esse capacete leva o inimigo, leva até o inimigo a mensagem do Evangelho. Então o soldado ele vai entrando no território do adversário, levando a mensagem da salvação. Ele crê na salvação gratuita, exclusiva em Cristo Jesus, crê que ele foi liberto dos pecados, que Jesus morreu pelos seus pecados, e ele leva essa mensagem de salvação dentro do mundo tenebroso, como luz do mundo, como sal da terra, ele vai levando essa mensagem. Então, nesse sentido, William Hendricks acredita que essa arma do capacete, ela é também ofensiva, ou seja, porque ela vai entrar no território inimigo, vai libertar os prisioneiros, os cativos do diabo, vai conquistá-los para Cristo e para a glória de Cristo, resplandecendo a luz do Senhor em meio a este mundo tenebroso. Então, é uma arma também ofensiva. E William Hendricks também diz que os cânticos de salvação são poderosas armas, tanto ofensivas quanto defensivas nesta luta espiritual. Ele não explica detalhes porque ele acha que os cânticos da salvação são poderosas armas, mas provavelmente é com relação a levar a mensagem, com relação a glorificar a Deus, tanto dentro da igreja de uma forma defensiva, como também no território inimigo de uma forma ofensiva. Então essa certeza do cristão, confiado em Cristo, somente em Cristo, certo da esperança prometida em Cristo, essa certeza também, sendo uma arma ofensiva, ela tornará o cristão, o soldado cristão, um soldado destemido no combate espiritual. Porque a sua esperança não estará nas coisas terrenas, passageiras, mas estará nas coisas celestiais, eternas. Por isso ele pode até perder coisas neste mundo, pode perder até pessoas importantes neste mundo, pode perder até a própria vida neste mundo terreno, mas ele não perderá a salvação, ele estará seguro no Senhor. Volto a citar Martinho Lutero no hino Castelo Forte, do nosso Cenário Cristão 155, se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. É uma certeza, é uma garantia. Então essa certeza da salvação, ela é uma arma também ofensiva, porque ela exalta a Cristo, ela não exalta o homem, ela exalta a Deus, pois a confiança é total em Deus, é total na obra de Cristo, é total na confiança no plano eterno de salvação, como Paulo diz no capítulo 1, foi antes da fundação do mundo, é plano eterno, foi conforme o conselho da vontade de Deus, então não é algo que está limitado à vontade do homem. Então ela envergonha o diabo, ela
desarma o diabo, ela neutraliza os ataques do inimigo no campo espiritual, né, e exalta a Cristo. Né? Ela arma o cristão e ela neutraliza o nosso adversário espiritual. Concluindo, meus queridos, essa quinta parte da armadura de Deus, tomai também o capacete da salvação. Volto aos profissionais da saúde. Se os profissionais da saúde precisam se revestir de tantos equipamentos de proteção pessoal ao enfrentarem um vírus invisível a olho nu, quanto mais nós, meus queridos, quanto mais nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, porque todos nós lidamos com um inimigo que também é invisível a olho nu e que não deve ser subestimado de forma alguma, assim como esse vírus, coronavírus, Covid-19, não deve ser menosprezado, muito menos ainda o nosso adversário espiritual, em meio a essa luta espiritual, não deve ser subestimado, pois ele também tem deixado muitos estragos, mais até do que o coronavírus, mais até do que qualquer doença no mundo inteiro. A nossa luta espiritual é ferrenha. Então lembremos que o objetivo do nosso adversário, do diabo, não é só matar fisicamente, mas é tentar fazer com que a pessoa não se achegue a Jesus Cristo para receber a salvação eterna e morra eternamente. E também atacar o cristão que já está em Cristo, fazendo-o esfriar na fé. Lembremos lá, distraindo ele, seduzindo ele, né, perseguindo ele, tentando trazer dúvidas a ele, na mente dele também, né, com as suas artimanhas, e acusando. O objetivo do inimigo é atacar tanto o crente quanto o não crente. Tomai também o capacete da salvação. Tomai. Mas para quem ainda não tem, receba de graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Receba, tomai de graça, recebei de graça, apossai-vos de graça. A salvação, ela é dada por Deus. Só Ele é quem pode nos dar. Então, mas para quem já tem a salvação, para quem já é cristão, meu amado, minha amada, confie totalmente em Cristo. E não confie em si mesmo. Não confie em qualquer outra pessoa, em qualquer outra coisa para a salvação. Que a sua mente, a sua certeza esteja na salvação em Cristo Jesus. Então, tenha certeza de que essa salvação está garantida para todo aquele que realmente crê que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o único e suficiente Salvador e se apossou dessa verdade, não apenas teoricamente, não apenas num assentimento intelectual, mas colocando isso em prática durante toda a sua vida, durante toda a sua milícia terrena, durante todo esse tempo de luta que ele está aqui travando no seu tempo na terra. Então, essa certeza da salvação, tenha ela, porque ela só é possível, né, na nossa vida, só é possível ter essa certeza da salvação, porque ela é obra exclusiva de Deus, do começo ao fim. Se ela dependesse de mim, se ela dependesse de você, se ela dependesse do soldado cristão em si mesmo, né, se a salvação dependesse de nós, nós nunca poderíamos ter certeza. Uma hora perdemos, uma hora ganhamos, uma hora não temos, outra hora temos. Isso não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós podemos ter essa certeza em nosso coração, em nossa mente. É algo garantido justamente porque é obra exclusiva de Deus. Mas o inimigo ele vai sempre buscar uma ocasião para colocar dúvidas, ou pelo menos para tentar colocar dúvidas na sua mente, quanto a Cristo, quanto à obra de Cristo, quanto ao que Cristo fez por você, tentando desqualificar a obra de Cristo, como se ela não tendo sido suficiente, como ela não tendo sido eficaz para a salvação sua ou de todos os que nele creem. Então, o inimigo vai tentar atacar. E ele vai tentar atacar também acusando você com relação aos seus pecados. Ele vai tentar aplicar na sua mente que você é pecador. Ele vai tentar aplicar na sua mente que você é imerecedor.
E você é ambas as coisas. É pecador e é imerecedor. Mas aí é que você precisa então crer e estar firmemente crendo na obra de Cristo Jesus, nas promessas do Senhor Jesus. Então, como bom soldado de Cristo, meu amado, sem desespero, tenha a esperança firmada no Senhor e somente no Senhor. Não em ninguém mais, mas somente em Cristo deve estar a nossa esperança. Então, o crente confia que toda a obra foi feita por Cristo lá na cruz. Estamos certos da nossa salvação. Mas a própria Confissão de Fé de Westminster, ela diz que embora o crente não possa perder a salvação, na mente do cristão é possível que surjam dúvidas quanto a esta certeza da salvação. E essas dúvidas quanto à certeza podem abalar, podem diminuir, podem até interromper essa certeza momentaneamente. Por isso nós temos que estar vigilantes, sóbrios quanto aos ataques do inimigo, estar vigilantes, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, soldado de Cristo, não ceda aos ataques do maligno. Esteja revestido de toda a armadura de Deus. Tomai também o capacete da salvação, a certeza da salvação. Seja um destemido soldado de Cristo em meio a essa batalha. Como nós cantamos o hino 303 no início, né? Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois, em tudo defendei, marchando para o céu. Com valor, sem temor, por Cristo, prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Lembremos que eis formados já terríveis batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor. Eu lembro do hino 306 também, que é uma exortação à igreja, ao cristão. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé. Na luta do bem, revelai vossa fé. Cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai. À sombra da cruz, corajosos, lutai. Então é a sombra da cruz, meu amado. Você só vai ter certeza, só vai estar protegido à sombra da cruz, aos pés da cruz, revestido de Cristo Jesus, revestido da palavra, revestido da verdade, né, com a habitação do Espírito Santo em sua vida. Só assim nós estaremos revestidos e protegidos de todo ataque do inimigo. Que Deus nos abençoe. Deus te abençoe, meu querido, minha querida irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos, antes da oração, ver a família.